Meus amados, de novo estamos juntos diante da palavra do Senhor. Ainda continuamos falando sobre o arrebatamento, este momento iminente que nós estamos aguardando e esperando pela fé. Na mensagem anterior, nós falamos que este acontecimento do futuro só pode ser crido e esperado por dois princípios fundamentais na palavra do Senhor. Quais são eles? Se lembra que na mensagem anterior falamos sobre a fé como um fundamento pelo qual nós estamos firmes e aguardamos com muita esperança, e não só esperança, mas expectativa quanto à volta do Senhor? Então, o segundo princípio pelo qual nós cremos em algo que não estamos vendo, os nossos ouvidos não estão ouvindo, não está subindo ao coração do homem. É um assunto, ou seja, um acontecimento para o futuro. Quais as razões que temos para crer em algo que não estamos vendo? Eu gostaria que você fizesse esse questionamento, que você me questionasse também nesse momento. Como é que você pode crer em algo que você não está vendo? Como é que eu posso crer em algo que eu não estou vendo? Que é impossível. Como é que eu posso crer em algo só porque alguém está dizendo que vai acontecer? Qual é a razão? Me mostre a razão pela qual eu tenho que crer nisso. Você, quando está diante da palavra de Deus, você tem que fazer alguns questionamentos a você mesmo e quanto àquilo que o pregador está pregando. Se ele não é capaz de mostrar na palavra de Deus a firmeza contundente daquilo que ele está ensinando, então não está ensinando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o livro completo, quer dizer, formou, melhor dizendo, um livro completo que é a Bíblia. A palavra de Deus não nos deixa sem resposta. Sempre que nós nos questionamos ou questionamos alguém baseado na palavra de Deus, ou Deus revela para nós através da sua palavra, ou Deus vai revelar para nós através daquele que está pregando a sua palavra, se ele tem um compromisso com a palavra de Deus. Eis aí a razão porque é bom você questionar os pregadores, especialmente nessa época de fartura de pregadores de todos os tipos. É bom lembrar que Jesus Cristo disse que esse tempo é típico do tempo dos falsos profetas, daqueles que se levantariam para falar aquilo até que não está na palavra do Senhor, aquilo que pensam, aquilo que sonham, aquilo que acham. A Bíblia não está no campo, ou não foi escrita no campo do talvez, no campo do eu acho. Não, a Bíblia Sagrada foi escrita no campo da certeza absoluta. Portanto, aqueles que pregam, aqueles que ouvem, devem estar baseados nesse princípio. Mostramos aqui a fé como sendo o primeiro princípio, baseado em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Mostramos que a fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Qual o outro princípio que nós temos? Onde está registrada sobre a nossa fé? Onde é que está escrito sobre a nossa fé? Bem, é fácil. Vamos para a Bíblia Sagrada. Mais uma vez, eu quero ler ainda o capítulo 2, versículo 1 e versículo 2 de 2 Tessalonicenses, essa carta que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. E ele vai dizer, quer seja por palavra, quer seja por espírito ou por epístola, como se da nossa parte tivesse sido feito isso, não vos movais. Fiquem baseado em quê? Em que princípio Paulo estava, ou que princípio Paulo estava falando aqui para colocarmos a nossa fé e crermos no futuro. O segundo princípio para crer no futuro é a palavra de Deus escrita. É sim, acredite nisso. A palavra de Deus escrita é o segundo
princípio que nós temos para crer naquilo que nós não estamos vendo, naquilo que nós estamos esperando. Fora da palavra de Deus, não existe como crermos em nada, porque toda fé, ela converge-se aqui na palavra de Deus e ela é distribuída para aqueles que ouvem e para aqueles que creem, que querem receber a promessa. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, olha, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, baseado nesse princípio aqui, antes de vermos a palavra de Deus escrita como princípio da nossa fé, eu gostaria de te dar um conselho. Tome cuidado nos dias atuais com esta multiplicidade de pregadores e de profetas que estão surgindo nesses últimos dias. Tome muito cuidado, porque a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Portanto, é necessário que aprendamos que a verdadeira fé, aquela fé que nos faz ver o futuro, ela não vem através daquilo que você ouviu alguém falar. Não. Ela não vem através dos acontecimentos. Ela vem através da palavra escrita. Mas essa palavra escrita precisa ser pregada. Mas pregada fielmente, da maneira como ela foi escrita. Ok? Portanto, é bom observar isto. Você vai ouvir, está ouvindo e vai continuar ouvindo muitas coisas que parece ser, mas tome cuidado, pode ser apenas uma aparência. Geralmente eu costumo dizer que toda mentira, ela tem uma base, a verdade. Toda mentira usa a verdade. Sim, você pode ver que até nos interrogatórios judiciais, o delinquente, ele utiliza geralmente de uma verdade, daquilo que alguém viu, daquilo que alguém sabe, para poder convencer as autoridades de que ele tem razão, baseado-se, ou seja, usando uma mentira para isto. Satanás foi assim. Quando ele foi levar Adão e Eva a pecarem contra o Senhor, ele usou a palavra de Deus. É assim que Deus diz. Ele não estava fazendo uma pergunta, ele estava fazendo ali uma afirmativa. É assim que Deus disse. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, é claro que ele usou também a verdade. Ele disse, olha, se tu és o Filho de Deus, ele não estava colocando dúvida, ele sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Já que tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha, observa como ele quer realmente, usando a mentira, destruir o princípio através da mentira. Mais outra vez ele diz, olha, está escrito a teu respeito. Se tu lançares daqui para baixo, nesse momento Jesus estava no pináculo do templo, no lugar mais alto. Ele disse, se tu lançares daqui abaixo, lá no Salmo está escrito a respeito de ti, que eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece com o pé em alguma pedra. Então ele estava citando a palavra de Deus como verdade, que é a verdade, para poder colocar a sua mentira. No final, ele coroa a sua mentira, fazendo uma grande promessa para Jesus. Está lá no capítulo 4 de Mateus. Leia, por favor. Aí ele diz, se tu me ouvir, se tu me obedecer, se tu prostrado me adorares, eu te darei tudo isto. Ele estava mostrando as glórias do mundo. E disse, tudo isso eu te darei, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quero. Presunção, porque nada foi dado a Satanás. Nada foi conferido a ele. Nada. Tudo é do Senhor. Os céus e a terra e a sua plenitude, tudo é do Senhor. Observa como ele utiliza coisas que se veem para poder projetar a sua mentira. Eu lamento, querido, dizer que nesses dias tem muitos pregadores mentirosos, usando a palavra de Deus como sendo a verdade, para dizer uma mentira. E porque está baseado numa verdade, você acaba acreditando, você acaba engolindo tudo aquilo e você acaba, então, apostatando-se. Eles são os agentes da apostasia, são os verdadeiros falsos profetas que a Bíblia Sagrada fala que nos últimos dias surgirão. Portanto, o que nos faz manter firmes, inabaláveis? A fé. A fé vem pela palavra de Deus, a palavra de Deus escrita,
a palavra de Deus pregada, a palavra de Deus ouvida, mas assim como ela é. Portanto, os acontecimentos dos últimos dias, ela é baseada na palavra de Deus. Olha o que disse Jesus, eu gostaria de ler para você, Mateus, no capítulo 24, Jesus Cristo disse sobre o fim dos tempos. Ele falou muito nesse capítulo sobre acontecimentos do fim dos tempos. É claro que muitos já aconteceram. Se você ler o capítulo, você pode se confundir, porque aí há profecias que já aconteceram. Há profecias que estão acontecendo e há profecias que irão acontecer. Mas eu quero me ater aqui nas palavras do Senhor Jesus, tanto nas profecias do passado, do presente e também do futuro. Ele disse no verso 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele está falando de fatos escatológicos. Ele está falando de assuntos dos últimos tempos, para afirmar e falar sobre a verdade da sua palavra escrita. Ele diz, passará os céus e a terra, ou seja, essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Agora o versículo 35 é interessante. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Que coisa interessante. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele diz, o que eu disse, o que eu falei, o que está escrito vai acontecer. Por isso, querido, eu te aconselho, nunca ouça alguém que faça um grande discurso, alguém que faz uma grande propaganda da verdade sem te mostrar na palavra de Deus. Pode não ser a verdade, pode trazer nome, trazer rosto, trazer roupa, postura da verdade, mas ser uma mentira. Portanto, amados, observa que neste momento Jesus está ousando aqui dizer que a sua palavra é a única base. Quer dizer, é o segundo princípio, ou seja, o primeiro princípio que temos como base para crer nos fatos escatológicos. São fatos do fim do mundo, mas eles estão tão claros e tão entrelaçados na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia escrita, acredite, ela é a mente de Deus. Sendo a mente de Deus, não pode haver confusão. A mente de Deus, ela não confunde. Não. Então o Espírito Santo moveu os homens que escreveram essa palavra. Quando estamos lendo ou estamos pregando, baseados ou confiados e sujeitos ao Espírito de Deus, esse mesmo Espírito, ele revela para nós aquilo que está escrito, porque é as profundezas do coração de Deus. E nós acabamos por entender aquilo que está escrito e por entender, nós acabamos crendo. Por crer, nós recebemos a salvação. Por ser salvo, então estamos aguardando esses acontecimentos do futuro. Espero que você tenha entendido e que venha atender esses dois princípios fundamentais, a fé e a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus como a base para a fé, e a fé como princípio, como base das coisas que nós não estamos vendo, que nós estamos construindo os nossos pensamentos e a nossa vida, mas é a prova de tudo aquilo que nós estamos esperando, queridos. Você imagina Noé preparando aquela arca enorme na época do dilúvio. Ele fez aquilo pela fé. Deus chegou e disse, falou, Noé, vai acontecer um dilúvio e eu vou acabar com todas as gerações, eram mais ou menos 9 gerações até ali, e eu vou acabar com todas essas gerações através do dilúvio. Ué, mas como? Dilúvio tem que haver chuva. Ele disse, vai chover torrencialmente, a terra vai inundar, mas naquele tempo não havia chuva. Apenas um vapor que subia da terra regava e a fazia fecunda. Mas Noé creu naquilo. A Bíblia diz que Noé fez tudo conforme Deus lhe havia ordenado. Então, todo aquele trabalho que ele fez, ele estava baseado em um princípio. A fé é a base, é o princípio das coisas que se esperam.
mas é a prova das coisas que não se veem. Noé acreditava piamente naquilo. A sua fé lhe fazia deslocar a sua visão para ver com seus olhos um dia aquele grande barco nadando, flutuando sobre as águas, e foi exatamente o que aconteceu. O que aconteceu com aqueles que não acreditaram? Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 24, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Naqueles dias, enquanto a longanimidade de Deus esperava para a salvação deles, e que apenas 8 pessoas foram salvas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos casados, porque creram na palavra de Deus, colocaram sua visão no futuro baseado na palavra, ele diz, vai ser também assim agora. Porquanto, como naqueles dias comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam até o dia que Noé entrou na arca e levou a todos, assim também será na consumação dos séculos. Querido, como é que está a sua fé? Em que você está crendo? O que você está esperando? Se esperamos Cristo só nessa vida, somos entre os homens o mais miserável. Faça um deslocamento. Acredite naquilo que está sendo pregado. Por isso, quando nós usamos pregar, nós temos uma base. Estaremos vendo isto na próxima mensagem. Qual é a base das nossas mensagens? Qual é a base que temos para fazermos tal afirmação ou tais afirmações? Nós vamos ver isso na próxima mensagem, se o Senhor nos permitir. Eu quero te agradecer mais uma vez. Vamos terminar orando. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela graça, pela misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Obrigado por mais esse encontro que tivemos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra e diante da Tua presença. Pai querido, fala ao coração do meu irmão, fortalece a sua fé. Anima-o, ó Deus, diante das tribulações e das dificuldades da vida, sabendo em quem nós temos crido. Oramos por aquele que ainda não é salvo. Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Fala ao seu coração, Pai. Abre a sua mente para que ele possa entender a Tua palavra e, por final, abrir o seu coração, receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu oro agradecido no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até a próxima mensagem, se Deus permitir. Um forte abraço a você e toda a sua família.